Bom dia, meus queridos alunos. Então, estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo aqui com os senhores. Hoje nós vamos estar entrando no assunto, né, que é agropecuária, né, de uma maneira assim mais geral. Primeira coisa que eu vejo para a gente poder entender a agropecuária, que a agropecuária ela tem basicamente assim dois sistemas, né, gerais, que é o sistema intensivo e o sistema extensivo, né? O que define o sistema ser extensivo ou intensivo é uma palavra, é um critério. É lógico que existem várias categorias entre o extremo do intensivo e o extremo do extensivo, né? Então nós temos aí, qual é o critério? É a produtividade. Quanto maior a produtividade, mais intensivo ele é. Quanto menos produtivo, mais extensivo ele é. Por quê? Porque quanto menos produtivo, requer mais área para poder produzir uma quantidade que sustente o local, a propriedade. Então, isso é uma característica importante, né? Então, produtividade é diferente de produção. É importante nós sabermos essa diferença. Produção é quanto se produz. Quando a gente fala em agropecuária, principalmente, a gente fala assim, o que é a produtividade? É quanto se produz por hectare. Então, você pega a produção e faz uma relação com a área que foi trabalhada para produzir aquilo. É lógico que quanto maior a produtividade, mais uso de tecnologia, mais uso de mão de obra especializada, mais uso de conhecimento, né, de chamada biotecnologia, que está ligada à tecnologia, né, mas a biotecnologia, a transgenia, clonagem, inseminação artificial, entre outros vários. E também a grande utilização de insumos. O que são os insumos? Né? A gente, nesse caso, insumos agrícolas. Insumo agrícola é fertilizantes, agrotóxicos, ração, né? Vacina. É tudo aquilo que é introduzido na produção para poder aumentar a produtividade. Então, quanto mais se usa isso que eu falei, aumenta a produtividade. Né? Então, a produtividade é relacionada a isso. Né? Então, isso é a questão da produtividade. Quando nós falamos dos sistemas agrícolas, né, que nós podemos estar ligados a, por exemplo, a produção mais intensiva, nós temos aí, por exemplo, a produção comercial. A produção comercial é aquela que é de grandes proprietários ou médios proprietários que produzem em larga escala, voltada principalmente, não somente, mas principalmente para o mercado externo. Normalmente monocultura, né, bastante mecanizada, com grande produtividade para poder atender o mercado internacional. Isso no caso de Brasil, país subdesenvolvido, né? Estou falando mais para a nossa realidade. Né? Então a gente vê essa questão, né, dessa produção mais comercial. Né? E existe assim, um exemplo assim, de uma produção mais extensiva, né? É aquela produção mais de roça, mais de agricultura familiar, né? Que não tem tanto emprego de tecnologia, uma produtividade, uma tecnologia mais arcaica, né? Então isso a gente vê dentro da chamada produção, né, mais extensiva, né? Produtividade menor, né? Tá ali o sistema de subsistência, uma agricultura itinerante, aquela que segue o itinerário, vai desmatando, né, e abandona o terreno, vai outro, itinerante. Então isso é o sistema mais extensivo, né? É lógico que o sistema extensivo, ele depende mais das condições do clima, chover, para ter pasto, para o boi poder se alimentar, não tem tanto uso de ração, o gado não fica tão confinado, o gado confinado é o sistema intensivo, tem uma produtividade maior. Então tudo isso é diferente do sistema extensivo e do sistema intensivo, beleza? Tá? Outra coisa que nós temos que entender também, que é bem importante nesse assunto, é relacionar a questão das revoluções que aconteceram dentro da agricultura. A primeira revolução que aconteceu foi uma revolução que aconteceu aproximadamente há 10 mil anos atrás, lá no Neolítico, né? Quando começou ali o processo do homem se fixar na terra. Quando o homem começa a domesticar os animais e cultivar plantas, vegetais, né? E começa então, deixar de ser nômade e passa a ser sedentário. Foi uma grande mudança
nas questões sociais da humanidade, foi esse momento em que o homem deixou de ser nômade e virou sedentário. Lógico que isso foi um processo que foi caminhando durante alguns milhares de anos até chegar a um processo mais assim, mais, botar assim, global, né? Mas isso, né, foi o que acredita-se, né? Então tá ali em torno, tem gente que já vi tese defendendo que foi ali naquela região do Oriente Médio, perto ali da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates, e tem gente que falou já que foi em vários pontos do planeta, aconteceram simultaneamente, em momentos históricos distintos, porque quando chegaram aqui na América, os índios também já faziam agricultura, né? Então a gente vê essa relação. Onde foi exatamente? Não se sabe com certeza, mas acredita que foi em torno de 10 mil anos atrás que houve esse momento, né, da chamada Revolução Agrícola. Depois disso, repare, passaram aproximadamente 10 mil anos sem ter uma revolução, porque não teve uma mudança significativa no sistema agrícola. A segunda revolução agrícola acontece mesmo, considerada a revolução propriamente dita, depois da Segunda Guerra Mundial, olha só, meados do século XX, recente, né, meados do século XX, com a chamada Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi uma transformação na agricultura do uso da mecanização, de uso mais de máquinas no campo, né? As mais maquinários, colheitadeiras, tratores, tudo começa a chegar mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, dos anos 50, 60, foi o grande momento da chamada Revolução Verde. E essa revolução, lógico, surge no mundo desenvolvido, com a da tecnologia desenvolvida nesses países, mas se expande pelo mundo subdesenvolvido muito rápido, chegando no mundo subdesenvolvido muito rápido. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, nas principais áreas agrícolas e de economia agrícola mundial, com o intuito de acabar com a fome, aumentar a produção, né, aquela coisa toda de não ter fome no futuro, né, querendo alicerçar de uma certa maneira, né, a teoria malthusiana, né, de o crescimento da população mais acelerado que a produção de alimentos. Então isso, vamos acabar com essa questão, então vamos produzir mais alimentos para poder acabar com a fome. Isso, então, acabou gerando a grande propaganda do momento de ter esse avanço. Aí foi muito uso dos químicos entrando na agricultura, os agrotóxicos, fertilizantes químicos, insumos, né, químicos, para poder aumentar a produção, e aumentou realmente a produção. Então teve um grande salto de produção, né? A qualidade, não estou questionando, questões ambientais, quanto ao uso de químicos, até mesmo de máquinas, e até mesmo a questão da saúde humana, mas aumentou a produção. A produção aumentou significativamente, mas não acabou com a fome. Por que não acabou com a fome? Porque a fome é um resultado da desigualdade social, né? Porque acabou, o que gerou isso, né? Não acabou com a fome, o que gerou? Gerou foi mais oferta em determinadas regiões, principalmente nas regiões mais ricas, mais oferta para os ricos no mundo inteiro, né? E os pobres passando fome ainda. E nem sempre essa grande área de produção coincide com a área da fome no mundo. Então isso acabou gerando toda essa situação, né, desse crescimento da produção, sem gerar de fato a questão de acabar com a fome no planeta, né? Então isso é um grande problema gerado também dessa produção, que de uma certa forma agrava a questão da desigualdade social. Quem tem tecnologia cresce, né, condições crescem com mais tecnologia e cresce mais ainda com mais condições. E quem não tem tecnologia, os pequenos, que a grande maioria dos proprietários rurais mundiais, eles que não tinham apoio do governo, isso acontece nos países desenvolvidos, falaremos mais adiante, que acontece com esses pequenos? Eles não tinham dinheiro, recursos para poder se modernizar na mesma frequência, na mesma ordem, e isso acabava gerando o quê? Esse pessoal tendo que vender suas propriedades, tem aqueles que se endividaram, conseguiram pagar, vieram para a cidade e gerou um grande êxodo rural. Então esse processo da mecanização do campo com a Revolução Verde também gerou um êxodo rural grande e gerou aquela explosão de urbanização pós-Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso são consequências dessa modificação que aconteceu no campo, na Revolução Verde que aconteceu no campo nos anos 50, 60, 70, por aí assim. Nos anos 80 em diante, entramos em uma outra revolução. Tem até gente que defende que é a mesma revolução, só que é de outra maneira. Eu vejo como uma terceira revolução está acontecendo.
que é a chamada revolução tecnológica, que também chega no campo. A gente vê a biotecnologia chegando muito forte. O sistema de transgenia, o sistema de clonagem, né, inseminação artificial, né, alimentos cada vez mais balanceados, né? Então essa biotecnologia, né, voltada para poder engordar, crescer os animais, né, ter mais fertilizantes mais apropriados, melhor condição, umas doses certinhas. Então tudo isso fazendo com que tivesse uma explosão também de produtividade relacionada a isso, a coisa da informatização, do campo, da informática chegando no campo, rede satélite, orientando os tratores, aquela coisa toda. Então isso tudo trouxe um grande avanço de novo na tecnologia. Tanto que, por exemplo, os Estados Unidos, como os países que a maior produção agrícola está nos Estados Unidos, se olhar assim, menos de 5% da população está no campo. Como é que pode tanta gente assim na cidade, pouca gente no campo e tão grande produção agropecuária? Devido ao alto grau de mecanização e de tecnologia empregada no campo. Beleza? Então a gente tem essa nova revolução que nós estamos vivendo. Só que isso está trazendo, desde os anos 2000 para cá, nesses 15 para 20 anos assim para cá, mais ou menos, isso não foi um processo de um ano exatinho que começou, uma nova mudança no cenário. A questão dos hábitos alimentares. A gente vê que cada vez mais começa a ter as consequências, né? Estava tendo as consequências cada vez mais de resultados dessa alimentação muito químico, alimentação muito artificializada, vamos botar assim, colocar assim, e uma busca por uma alimentação mais saudável. Começa a ter no mundo. Então começa a ter uma crescente onda para a agricultura orgânica, para o não transgenia, alguma coisa assim. Começa a ter uma onda contrária. Então isso tudo gerou também uma volta de repensar essa questão agrícola. E aí começa a ver o SAF, que é o Sistema Agroflorestal, mais agricultura orgânica, muitos governos incentivando a agricultura orgânica no mundo, né? Então trazendo mecanismos mais simples e dando até uma sustentação àquelas áreas verdes, cinturão verde que tem em volta da cidade, são aqueles pequenos agricultores que produzem para poder alimentar aquela grande ou média cidade que existe. Então isso tudo faz com que o mundo comece a ter essa nova onda que nós estamos vivendo hoje. É uma onda que vivemos. Pode reparar que a agricultura orgânica é crescente no mundo inteiro. Beleza? Meus amigos, então ficamos assim e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de agropecuária com os senhores. Um grande abraço.